E aí pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos continuar na nossa jornada pelo interior da célula, focando aqui um pouco mais nas proteínas, quem são, onde vivem, de que se alimentam, né? Então vamos lá. Se lembrando um pouco da aula passada, né, a gente viu um pouco o dogma central da biologia molecular, que é basicamente a história, né, de como a gente traz as informações que estão no DNA, através do processo de transcrição para o RNA, no caso aqui é o RNA mensageiro, e com a ajuda do RNA ribossômico, né, que forma o ribossomo junto com proteínas, e do RNA transportador, né, traduz essa informação que estava aqui para a forma de proteínas, né? Então isso aqui é o dogma central da biologia molecular. Inclusive a gente viu um vídeo lá com uma modelagem 3D bem legal, né, que mostra isso acontecendo em tempo real, né, digamos assim, uma simulação que procura mostrar em tempo real como que isso acontece dentro da célula. E aqui então vamos ver, né, numa imagem estática, mas é mais fácil de talvez de entender o passo a passo aqui, né, como que acontece a síntese proteica na célula eucariótica. Claro, a célula que tem um núcleo bem definido. Bem, então aqui temos um núcleo bem definido, né, a carioteca, e aqui dentro está o DNA. Aqui ele está na forma de cromossomo, aqui ele está na forma desempacotada, né, ele não está mostrando as histonas, que são aquelas proteínas que ajudam a manter a estrutura dele, mas enfim, é um esquema simplificado, né. Então, aqui tem a dupla hélice do DNA, né, e tem a RNA polimerase. Claro, ela está simplificada também, mas ela é uma enzima que pega a informação do DNA e faz uma cópia aqui para a RNA. Transcrição, né. Aqui no caso está o RNA mensageiro, que é o que vai ser traduzido, né, mas esse mesmo tipo de processo produz o RNA que vai formar o ribossomo junto com proteínas, o RNA ribossômico, e também o RNA transportador, que é o que vai carregar os aminoácidos, né? Transportar os aminoácidos. Então o que acontece? Olha só, inclusive aqui, né, RNA transportador, RNA mensageiro, né, e aqui está o ribossomo. O ribossomo se encaixa, ele tem essa dupla, ele é uma máquina molecular com duas subunidades, né, que elas se encaixam aqui, e aqui nós temos aquelas pares as bases, né, que não são pares, elas estão simples aqui no RNA, que tem o A, U e o C e o G, né, numa sequência aqui, e ele é lido de 3 em 3. Então, a cada 3, chamado códon, né, uma trinca aqui é um códon, pareia com 3 que está aqui no RNA transportador, que está vendo aqui, ó, tem 3 dentinhos, né? Então, pareia 3 com 3, naquela sequência igual a gente viu na aula passada, né, A com U, C com G, né? E ao parear, ele vai trazer aqui o aminoácido que vai ligar na cadeia que está sendo formada. Então, dependendo da sequência que tem aqui, né, nas pares de bases, que é a informação que estava lá no DNA, né, vai ser colocada uma sequência diferente aqui, na cadeia polipeptídica, ou, né, polipeptídica, que tem muitos peptídeos, né, que são as subunidades aqui, que vão, no final, formar a proteína, tá? Então, esse aqui é o processo de tradução acontecendo aqui no citoplasma. Só lembrando, né, esse processo ele pode acontecer tanto livre no citoplasma, se o ribossomo estiver livre, tá? E ele pode acontecer também junto ao retículo endoplasmático. No caso, se o ribossomo estiver aderido ao retículo endoplasmático, na membrana do retículo endoplasmático, isso aqui já vai, essa proteína que está saindo aqui, ela já vai ser formada dentro de uma bolsa no retículo endoplasmático. Então isso você pode compartimentalizar essa produção. Essa proteína produzida aqui, ela não precisa ficar necessariamente dentro, jogada na célula, no citoplasma. Ela pode ficar num pacotinho, né, para ser depois transportada, exportada, processada, né? Enfim, é um processo que pode ser endereçado aí, depende da situação. E também, não é necessário que um ribossomo só faça a leitura do RNA mensageiro. Na verdade, enquanto esse aqui está aqui, já tem um outro aqui, já tem um outro aqui, já tem um outro aqui, né? Frequentemente você tem muitos ribossomos fazendo a leitura do mesmo RNA mensageiro, que portanto pode gerar várias cópias de uma proteína. Claro, para aproveitar, né? Não faz sentido você tirar uma cópia para fazer uma proteína só. Você pode ler várias vezes antes que ele se corrompa ou dê algum problema aqui. Bom, então, né, uma revisão aí do processo de produção das proteínas, né? Agora vamos para o próximo passo. Então, lembre, o importante aqui agora é que a gente tem aqui essa proteína formada aqui, ela tem uma sequência de aminoácidos que depende da sequência do RNA aqui, e essa sequência é exclusiva dessa proteína, né? Por que isso é importante? Vamos lá para a próxima etapa. Porque isso vai determinar a estrutura das proteínas, a estrutura a física, né, tridimensional dela mesmo. Então, vamos lá analisar. Ó. Primeiro tem a estrutura primária. O
O que saiu lá do ribossomo é a estrutura primária, é a sequência de aminoácidos que nós temos. Tá? Então esses aminoácidos aqui formam uma sequência, que você pode inclusive no laboratório sequenciar, né? E essa sequência corresponde à estrutura primária. Essa estrutura primária, ela não vai ficar bonitinha assim em linha reta, porque esses aminoácidos, eles têm uma estrutura química complexa e cheia de particularidades, cada um deles, né, com a sua particularidade, porque senão não faria sentido ter vários deles, claro, né? E vários deles permitem dobramentos e tem interações químicas que acontecem. Então a estrutura secundária, ela forma frequentemente uma forma helicoidal, né, o alfa-hélice, que é isso aqui, né, que está sendo mostrado aqui, onde esses aminoácidos eles vão adquirir, eles não vão ficar numa sequência, num colar, né, eles vão formar tipo um fio de telefone, daqueles antigos, né, que não sei se muita gente tem telefone ainda daqueles de fio, né, mas é aquele cabinho enroladinho. Também pode formar uma folha preguiada, né, que é tipo uma folha de papel dobrada, né, depende do tipo de aminoácido que está ali presente, tá? Só que mesmo esse fio de telefone aqui, que é a estrutura secundária, ele não vai ficar assim paradinho, ele não vai ficar só um fio esticado, ele vai se dobrar também. Por quê? Porque às vezes você tem aqui na estrutura terciária, às vezes você tem um aminoácido aqui que tem afinidade com outro que está aqui, ou um que está aqui que tem afinidade com um que está aqui, então, ou aqui tem um aminoácido que ele tem uma curvatura um pouco maior, que vai promover uma dobra. Então, dependendo da sequência que está aqui, né, ele vai formar essa alfa-hélice e ele vai se dobrar também na estrutura terciária. E aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Por quê? Porque a estrutura terciária aqui, ela vai realmente formar como se fosse um brinquedinho de Lego, né? Com um formato particular. E dentro desse formato particular aqui, afinal nós estamos lidando com uma molécula complexa. Você vai ter lugares aqui com afinidades químicas diferentes, né? E essa afinidade química vai promover a ação final dessa proteína aqui, que a gente vai ver agora no próximo slide. Além disso, né, algumas proteínas, além de ter estrutura terciária, como se já não bastasse, ela vai se juntar formando a estrutura quaternária, que é o quê? A estrutura terciária ela vai se unir com outras, formando um megazord de proteína, né, que é o quê? Uma proteína com várias subunidades, né? Então aqui, por exemplo, tem duas dessas subunidades aqui, com outras duas que estão aqui atrás de um outro tipo, formando uma proteína, uma megaproteína aqui, que é uma estrutura quaternária, uma proteína com 4 subunidades, que vai ser a forma ativa dessa proteína aqui. A hemoglobina, por exemplo, né, que é a que transporta oxigênio, ela é assim. Elas são 2 subunidades de cada tipo que se juntam para formar a proteína final que vai exercer a função. Então, 2 ou mais cadeias se unem para formar uma proteína. Tá? Lembrando, essa estrutura final aqui, tanto a terciária ou quando nem todas têm a quaternária, tá? Todas têm a terciária, mas a quaternária só aquelas que são formadas por mais de uma subunidade, né? Mas essa estrutura final aqui, ela é dependente das condições do meio. Então, se a temperatura mudar, se a acidez do meio mudar, ou se outras substâncias entrarem na jogada aqui, ela pode se alterar. Tá? E isso é chamado desnaturação, quando uma proteína perde o seu formato funcional, né, em que ela se encontra na célula exercendo sua função, ela então se desnatura, né, depende das condições do meio, ela se desnatura, ela muda o seu formato, e essa mudança de formato é acompanhada ou de uma redução na função ou de uma perda completa da sua função. Então ela não consegue mais fazer o que ela fazia. Então, por exemplo, se você desnaturar a hemoglobina e ela ou separar aqui, ou mudar o seu formato aqui, ela não vai conseguir mais carregar o oxigênio, tá? Então isso é importante, a gente vai ver daqui a pouco. Então, quais são as funções das proteínas? A gente viu a estrutura, então vamos agora para o próximo slide acompanhar as funções das proteínas. Então olha só quanta coisa. Bom, vamos começar do mais complexo, que depois fica mais fácil, tá? Enquanto está fresquinho aqui ainda. Então vamos começar com a função enzimática, tá? O que é uma função enzimática? Uma enzima é um tipo de proteína, tá? Então toda enzima, né, que nós estamos falando aqui, é uma proteína, né? E ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma função de promover reações químicas, seja elas de quebra ou de ligação. Então aqui nesse esquema nós temos um resumo aqui de como uma enzima funciona. Então aqui a enzima está em E, tá? Então tem o substrato, né, que é a substância na qual a enzima atua, né, e tem o local aqui onde é o encaixe, né, percebam aqui que no desenho tem o substrato se encaixa no sítio ativo da enzima. Mas por que tem no formato de um quebra-cabeça aqui
e o substrato vai encaixar aqui? Porque realmente é assim que acontece. É claro, a enzima não vai ter o formato de uma pecinha de quebra-cabeça, ela vai ter um formato, se a gente for analisar aqui, claro, essas imagens aqui estão coloridas porque para facilitar a visualização, né? Mas naquele vídeo que a gente viu no vídeo passado lá, tem lá o formato de várias proteínas, elas são realmente pecinhas complexas, com várias dobras, e onde tem um formato, né? E além do formato, tem sítios aqui que tem atração química, né? Que vai ligar, que vai favorecer a ligação do substrato específico aqui. Então, claro, aqui eles representaram no formato de quebra-cabeça porque é mais fácil de visualizar. Desenhar um troço desse aqui ia ser muito difícil, né? Enfim, então a enzima liga-se ao substrato de acordo com o seu formato, né? Então, uma vez ligado, o sítio ativo, que é o lugar aqui onde vai ter uma ação química, vai quebrar. Então, olha aqui, ó, que ele quebrou esse substrato nos produtos e a enzima está livre para agir de novo. Os produtos saem, são liberados e a enzima pode continuar trabalhando. Claro, não vai durar para sempre, né? Tem uma vida útil, mas ela pode durar por muito tempo aí fazendo várias reações como essa. Né? Então, claro, por que é importante então a gente entender aquela questão da estrutura? Porque se uma proteína perde a sua estrutura pelo processo de desnaturação, ela não consegue mais fazer isso aqui, ou faz isso aqui de forma reduzida, né? Com eficiência reduzida. Tá? Aqui embaixo, no caso, tem um outro esquema que faz o contrário, na verdade. Tem dois substratos que entram, né, ligando-se aqui no sítio ativo, onde tem o formato aqui que encaixa, eles se ligam, ocorre por uma ação química aqui da enzima, uma ligação, e o produto unindo esses dois substratos, sai aqui um produto único. Né? Então, essa aqui é uma enzima de quebra, né, e aqui é uma enzima de síntese. Então, são os dois processos básicos que uma enzima pode realizar, né, a quebra ou a síntese de substâncias. Claro, às vezes tem coenzimas, né, que são parceiras de enzimas que trabalham aqui junto para que isso aconteça, são condições necessárias, mas né, digamos que o trabalhador aqui principal né, o ator principal aqui é a enzima. Né? Bom, vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente ver. Aqui tem a clorofila, né, enzima vegetal das células vegetais e de algas também, que é responsável aí por uma etapa na fotossíntese, é muito, muito importante, que é captar a luz solar e, a partir da luz solar, transformar essa energia em energia química que vai ser depois armazenada na forma de moléculas orgânicas, né? Aqui tem a pepsina, tá? Que é aquela enzima lá do estômago, né? Que vai digerir, né? Aqui a triose fosfato isomerase, que eu agora esqueci o que ela faz, mas achei a figura bonita aqui, então ela está bem interessante para vocês verem, tá? Então, reparem que todas elas têm um formato, né? E frequentemente aqui, por exemplo, a clorofila, você tem um sítio ativo aqui no meio, né? A pepsina também tem um sítio que depende do seu formato aqui, onde vai ter o lugar onde ela vai quebrar as proteínas do alimento que você vai digerir. Né? Aqui também tem um sítio ativo aqui no meinho, né? E se a proteína ela é desnaturada, se ela perde o seu formato, esse sítio muda de lugar ou ele desaparece devido às mudanças da configuração dela, e ela perde a sua ação ou tem a sua ação diminuída. Tá? Então, desnaturação, isso é importante. Frequentemente, a temperatura, né, ela atua bastante nesse processo. Vamos ver outro tipo de função, então. Tem as funções de sinalização celular e proteínas ligantes. Tá? Então, o que é isso? São proteínas que têm função de, por exemplo, de sinalizar o corpo. Então, aqui um exemplo bem interessante é a insulina. A insulina, ela é aquela proteína que avisa para a célula para abrir as comportas para ela poder absorver o açúcar, né, o açúcar do sangue. Então, sem essa proteína aqui, o açúcar circula no sangue, né, a glicose circula no sangue e a célula não tem o seu alimento. Então, o pâncreas libera a insulina, né, a porção endócrina do pâncreas, e a insulina vai avisar as células, abre a porta aí que tem comida circulando, né, que tem alimento, que é a glicose, né? Então ela abre as portas para a glicose entrar na célula, tá? Então é uma proteína de ligação, é um sinalizador químico, né, um hormônio. A proteína hemoglobina, né, ela faz o processo de, aqui no caso, ela liga-se temporariamente com o oxigênio, então ela leva o oxigênio, que fica bem aqui no meio, aqui ó, as 4 subunidades, lembra que eu falei na slide passada? Lá, ó, tem 2 vermelhinhas e 2 azuis. E aqui no meio tem um átomo de ferro, que é o que dá a cor, né, vermelha para o sangue, que vai se ligar ao oxigênio, né, e vai soltar o oxigênio quando for necessário
lá nos tecidos. Então ele se liga ao oxigênio lá no pulmão e depois solta o oxigênio lá nas células do corpo, né? Nas células musculares, nos órgãos e no cérebro, né? Enfim. Bom, aqui, continuando na ideia das proteínas ligantes, tem as imunoglobulinas, ou os famosos anticorpos, né? Então, que tem vários tipos de anticorpos, né? E o formato geral, né, bem comum aqui, é esse formato de Y. Essa proteína é uma aliada importante aqui do corpo para combater doenças, né? Combater invasores e problemas que o corpo pode ter aí com substâncias estranhas. Então, é uma proteína feita sob medida, tá? Para que você tenha o ataque. Então, ela liga-se à molécula que ela foi, digamos, feita sob medida para atacar, e dessa forma ela acaba inutilizando. Então, se é uma bactéria, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai se ligar na membrana da bactéria ou na molécula da bactéria que ela é feita sob medida e vai inutilizar aquela bactéria, vai encher um monte de anticorpos ao redor dela e ela vai ficar inutilizada, tá? Bem, inclusive, né, a história da defesa do corpo lá contra vírus e bactérias tem a ver com isso aqui, né? Por isso que se faz teste, porque se você tiver anticorpos para uma certa doença, significa que o seu corpo sabe defender-se dela, né? Bom, tem as proteínas também de sinalização celular passando aqui que permitem, né, que a célula se comunique com o meio externo através de canais da membrana. Então aqui tem a aquaporina, por exemplo, tá? Que é uma molécula, uma proteína que ela atravessa a membrana. Então aqui tem um lado da membrana, aqui tem outro lado da membrana, e ela atravessa a membrana, tá? Isso aqui seria a membrana, tá? Então ela atravessa a membrana e ela é um canal para a água. A molécula de água não consegue atravessar a membrana porque, lembra, né, na membrana aqui tem uma parte hidrofóbica que impede a passagem de água, né? Afinal, ela é hidrofóbica, então ela afasta, repele água. Então, para a água poder atravessar a membrana, precisa de uma proteína que forma um canal aqui que tem a permissão para passar a molécula de água, tá? Aquaporina, claro, o nome já diz. E aqui nós temos a bomba de sódio e potássio, que é uma proteína transmembrana também, que ela tem a função de fazer o transporte de íons de sódio e de potássio, como o próprio nome já diz, né? Para lados opostos da membrana, o que ajuda a manter o equilíbrio aí elétrico da membrana plasmática de acordo com condições que favorecem o funcionamento da célula. Bom, e por final aqui nós temos as proteínas estruturais, que são aquelas proteínas que têm função de manter a estrutura da célula. Então, uma dessas funções aqui é cumprida pelo citoesqueleto, onde vários tipos de proteínas se polimerizam, né, se juntam. Aqui também cada bolinha dessa aqui é uma subunidade da proteína, então a célula produz um monte, né, através daquele processo de síntese proteica, produz um monte de subunidades, e à medida que é necessário, elas se polimerizam, né, formando túbulos e filamentos aqui que vão dar uma estrutura para a célula como um esqueleto móvel, né, um esqueleto dinâmico que vai permitir a célula manter o seu formato e até às vezes se mover, né. Outro tipo de proteína aqui estrutural também importante é a actina e miosina, né, que são bastante importantes nas células musculares. Inclusive aqui tem um processo interessante porque você tem aqui a miosina, que é essa proteína aqui, ela tem uma cabeça onde, com a ajuda de energia, né, ela vai fazer um processo aqui de movimento e ela vai se movimentar entrando aqui no filamento de actina, né? Então você vai ter um movimento disso aqui e cada célula muscular sua, ou nossa, ou de qualquer animal, ela vai ter inúmeras, né, muitas moléculas dessas aqui, todas alinhadas num processo, né, num padrão, e ao sinal químico da célula, que provavelmente deve ter vindo lá de um neurônio, né, um sinal eletroquímico lá, ele vai desencadear a liberação de condições químicas na célula que vai fazer com que esses filamentos se movam todos juntos, né, causando a contração muscular. Então, a força de cada proteína dessa é muito pequena, mas um número imensurável de proteínas dessa vai fazer esse movimentozinho pequenininho, né, e que vai resultar na força muscular que os animais temos aí, né. E aqui a proteína queratina, né, que é a proteína do cabelo, né, da pele, proteína estrutural ali que tem a sua função ali de manter a rigidez, a estrutura nos animais também, né. E claro, nós poderíamos citar colágeno, né, elastina e várias proteínas aí que fazem parte da estrutura da pele também, né. Mas por enquanto, né, dá pra gente ver aí uma série de exemplos e tudo mais, tá? Bom, então, resumindo,
né, o que faz essas proteínas terem essa função é o seu formato. Então, se você muda o seu formato, elas perdem a função. Bom, então para a gente comentar um pouco mais esse aspecto aqui, vamos falar então de um exemplo prático aqui que a gente pode ver facilmente ali no dia a dia. Tá? Então vamos falar de pão e fermentação. Tá? Olha só, então nós temos aqui o fermento biológico, né, o Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura. Né? Uma levedura é uma célula, pertence ao reino dos fungos, né? Então cada bolinha dessa aqui é uma célula. Claro, se você olhasse no microscópio isso aqui, você veria, né, algo parecido com isso. E essas leveduras, elas, ao se alimentarem dos açúcares presentes na farinha ou no açúcar mesmo, elas vão fazer uma massa, né, que vai ter um processo, né, bioquímico que a gente conhece como fermentação, que é o que vai dar essa característica, né, de esponjinha, né, de uma massa fermentada. Então, ao juntar o fermento com a farinha, você tem o início ali do processo de fermentação. Então, se usa esse fermento, esse início do fermento aqui, para misturar com mais água, com farinha, azeite, às vezes põe ovo, às vezes põe leite, né, sal e tudo mais. E, ao longo do tempo, o que vai acontecer é que esse fermento vai levedar a massa, que é deixar ela cheia de bolinhas. Por que ele fica cheio de bolinha? Claro, quando a gente assa depois, essas bolinhas vão dar a textura macia, né, e agradável para o pão. Se você não fermenta o pão, a massa, fica um pão batumado, né, um pão duro, né, que não é tão agradável assim. Então, o que acontece aqui? Acontece um processo bioquímico, que a gente chama de fermentação. Nesse caso aqui, a fermentação alcoólica. Então, o que é isso? Né? Claro, o fermento, né, a levedura aqui, ela está fazendo o consumo do alimento, né, dos açúcares presentes aqui, para o seu próprio benefício, para a sua própria multiplicação. Né? Então, para isso, o que ela faz? Ela pega a glicose, né, que é um açúcar presente aqui na farinha. Na farinha nós encontramos, na verdade, o amido, né, mas o amido nada mais é do que várias moléculas de glicose num polímero. Né? Então, o amido é um polímero de glicose. Então, ele vai pegar a glicose, né, e vai transformar em duas moléculas de ácido pirúvico. A glicose tem 6 carbonos, o ácido pirúvico tem 3 carbonos, né? Então ele vai quebrar no meio. E pode parecer um processo simples, mas todas essas enzimas aqui, né, não vou ler todas aqui, mas hexoquinase, glicose 6-fosfato isomerase, um monte de etapas, está envolvida só nessa quebra aqui, né, de transformar uma glicose em 2 ácidos pirúvicos, né, liberando aí 2 ATPs, que é energia, né, uma molécula energética, e 2 NADH2, que também é uma molécula que vai, no final, lá entrar num processo de produção de energia, tá? Na respiração celular, né? Mas aqui nós estamos falando da fermentação. Então, a fermentação nem precisa de oxigênio para acontecer. Esse processo aqui não envolve gasto de oxigênio, tá? Aliás, é por isso que o fermento vai produzir aqui no final etanol, né? Que é também usado para a fabricação de cerveja e bebidas alcoólicas ali, né? Mas então, o que acontece? A glicose é transformada em ácido pirúvico, né, 2 moléculas, e daí 2 enzimas, álcool desidrogenase e piruvato descarboxilase, que são essas que eu coloquei a imagem dela aqui, elas vão transformar cada um desses ácidos pirúvicos em etanol, que é o álcool que a gente costuma utilizar, né, tanto para carro, quanto para limpeza doméstica, quanto para ingestão, né. Mas o pão então tem álcool? Tem, enquanto ele está cru, mas uma quantidade muito pequena, né. Para se acumular muito álcool bastante aqui para que a massa ficasse, né, alcoólica a ponto de causar algum tipo de intoxicação, você precisaria fermentar por muito tempo e isso acabaria deixando ela num aspecto bastante desagradável. Né? Então, mesmo assim, quando você assa, esse álcool ele evapora. Né? Então, por que a massa fica cheia de bolinhas? Então, é por causa do CO2, que é um subproduto, né, desse processo aqui, que vai liberar, né, e vai ficar preso na estrutura aqui da massa, que é formada por o glúten, né, que também é uma proteína aí estrutural, né, que dá aquela elasticidade toda para a massa. E ela aprisiona esse gás carbônico aqui dentro, formando essas bolinhas. Né? Mas por que a gente está falando disso? Porque isso tudo aqui é um processo bem interessante para quem já fez pão ou já acompanhou a confecção do pão, que é a velocidade com que isso aqui acontece. Né? Ao amassar a massa e deixar ela descansando para ela crescer, para que esse processo aconteça, se tiver muito frio,
né, você vai ter dificuldade em crescer o seu pão. Ele vai demorar para crescer, ele vai crescer muito lentamente, né? Claro, se estiver congelado ele não vai crescer nada, né? Já num dia mais quente, mais morno, esse processo vai ser muito mais rápido, né? Então, por que isso acontece? Então, nós temos ali a influência da temperatura, que é o que eu queria discutir aqui hoje, né? Então, nesse gráfico nós temos temperatura, no eixo aqui horizontal, e velocidade da reação no eixo vertical, né? Da reação química, no caso, né? Que é essa reação química que nós estamos falando aqui. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma temperatura baixa, né? Uma temperatura baixa, que seria por aqui, né? A velocidade da reação também é baixa. À medida que você vai aumentando essa temperatura aqui, você também vai aumentando a velocidade da reação, né? Até você chegar aqui numa velocidade máxima. Então, o que está acontecendo aqui? O que acontece é que as enzimas, elas funcionam promovendo reações químicas, né? Então, vamos voltar aqui um pouco, aqui, né? Promovendo reações químicas. Então, as reações químicas que acontecem, elas demandam energia, né? A enzima, ela diminui a necessidade energética dessas reações químicas, então elas facilitam a reação química, mas elas ainda precisam de energia, né, para acontecer, elas precisam ser promovidas por esse processo aqui. E quanto mais temperatura você tem, quanto maior a temperatura, mais energia disponível você tem, então mais rápida é essa velocidade da reação química. Porém, nós temos um problema, né? Como a gente viu que essas enzimas, elas perdem o seu formato se você aquece demais, né, vai chegar um ponto em que se você aumentar mais a temperatura, você vai descaracterizar, desnaturar a enzima, ou as enzimas que fazem parte desse processo aqui, e a coisa vai começar a degringolar, né? Você vai começar a perder eficiência, né, na sua reação química, né? Então, o que acontece? Quando você pega uma temperatura em que os seres vivos funcionam, eles vão ter uma temperatura ótima, né? Uma faixa de temperatura que vai tudo funcionar numa boa, que vai tudo funcionar perfeito. Se você pega uma temperatura mais baixa, né, ou uma temperatura mais alta, você vai ter perda da função, né? Então, no caso aqui, inclusive está um formato de sino, né, mas inclusive se você aumentar muito a temperatura pode cair praticamente para zero, né? Porque você destrói, que é o que acontece quando você assa o pão, na verdade, por exemplo, né, que os fungos morrem porque as proteínas deles são completamente descaracterizadas e eles perdem a capacidade de manter a vida, né? Então, isso pode ser feito, pode ser testado em casa, né, se você já fez pão, é bem fácil de perceber. Num dia frio, esse processo de crescimento pode levar muito tempo, né, e num dia quente, ele vai acontecer mais rápido, né? Por quê? Porque você vai ter mais energia para a enzima funcionar, até o ponto em que, caso você coloque no forno, por exemplo, né, ele vai, inclusive se você colocar o pão no forno, inicialmente ele vai dar uma crescidinha um pouco mais, né, até porque os gases vão inflar, mas também as enzimas elas vão funcionar perto do seu máximo ali por um tempo, até aquecer mais e elas desnaturarem e acabar eventualmente matando, né, e destruindo aqueles fungos que contribuíram para formar a massa do jeito que nós conhecemos, né? Enfim, então esse aqui seria um processo aqui de aumento da atividade, né, e depois o seu decrescimento. Isso tem a ver conosco também, né? Se você pegar o ser humano, nós temos a temperatura do corpo estável, né? 36, 37 graus ali oscilando, né? Que seria a temperatura ótima para o funcionamento do corpo humano, né? Se você começa a aumentar a temperatura, né, na verdade o corpo humano ele tem a temperatura que nós estamos, ela é um pouco abaixo da ótima, né? E se você aumentar um pouquinho, na verdade o corpo funciona até na velocidade máxima, né? Que inclusive é uma estratégia aí para, por exemplo, deixar essa velocidade máxima para quando você precisa, né? Por exemplo, num caso de atividade física intensa, né, o seu corpo aquece um pouco mais e ele funciona melhor. Por isso que é importante, por exemplo, antes de um exercício intenso, né, uma partida de esporte, uma corrida, alguma coisa assim, você fazer um aquecimento, porque você vai elevar a temperatura do seu corpo até ela ficar mais próxima ali de um ótimo, né? Porém, se você não consegue resfriar o seu corpo, né, durante o exercício físico, ou no caso em uma febre muito intensa, né, que elevou a temperatura do seu corpo até um pouco mais ali para ficar
ele funcionar um pouco melhor, né? Mas se você continua subindo, você vai começar a ter problemas. Por quê? Porque as suas proteínas vão começar a dar problemas, vão começar a desnaturar e aquele máximo começa a ir em direção ao mínimo, né? Onde você não vai ter mais condições de manter as reações químicas que estão acontecendo, né? Aliás, né, porque todas as reações químicas praticamente, ou a maior parte delas que acontecem no nosso corpo, elas são mediadas por enzimas, e se essas enzimas não conseguem funcionar, as reações químicas todas elas ficam desreguladas né, podem causar o colapso aí do sistema. E o mesmo acontece numa temperatura muito baixa também, né? Se o seu corpo ele perde calor e passa abaixo de uma certa temperatura, as velocidades, né, das reações químicas são tão prejudicadas que mesmo que você, né, depois coloque esse corpo num lugar um pouco mais quente, né, então vamos supor que a pessoa ficou lá no freezer ou caiu numa água muito gelada e a temperatura desceu ali para 35, 34 graus, né, mesmo que você depois tirar ela da água fria e colocar ela num ambiente, numa temperatura ambiente, lá 20, 25, né, até 30 graus, vamos supor, o corpo dela vai estar ali 34 graus, ela não vai conseguir mais subir sozinha, mesmo que a temperatura do corpo dela, né, do ambiente, esteja um pouco mais quente já que aquela água gelada que ela estava antes. Por quê? Porque ela não tem velocidade das reações químicas, o metabolismo dela não vai conseguir elevar a temperatura dela sozinha. Por quê? Quem produz calor no nosso corpo são reações químicas mediadas por enzimas. E se essas enzimas estão numa temperatura que não favorece o seu funcionamento, né, mesmo que a temperatura ali do ambiente esteja ali ao redor de 25, que em condições normais é uma temperatura boa, né? Mas se o corpo não está no seu ideal ali, né, que é ao redor de 36, 37, ela não vai conseguir funcionar. Então, nesse caso, você precisa de calor, você precisa de compressa de água quente, mergulhar a pessoa num lugar, né, onde a temperatura está ali mais próximo da ideal, né, que seria 37, 38, talvez um pouquinho para dar uma aquecida, né? Para elevar essa temperatura gradualmente até um ponto onde fica ali próximo daquela zona de atividade ideal para o corpo humano, certo? Então é isso, a gente fez ali uma viagem desde o início na produção das proteínas, né? Como essas proteínas se estruturam no seu formato tridimensional, como esse formato tridimensional permite que elas exerçam diversas funções na célula, né? E, particularmente aí no metabolismo, né, a gente viu como que essa função ela pode ser influenciada por fatores externos, como, por exemplo, a temperatura, né? A temperatura influencia a velocidade de reação e, por exemplo, né, já que estamos falando aqui, a pepsina ela tem um comportamento parecido, né, só que além da temperatura, ela também é influenciada por pH ou acidez, né? Então a pepsina ela gosta de uma acidez elevada, né, o que seria equivalente a um pH baixo, que é o que você encontra no estômago. Então, a pepsina não funciona bem se você tiver um pH que não é o pH ácido do estômago, né? Então, essa função das proteínas, essa curva aqui da sua função pela temperatura pode também estar de acordo com outras variáveis químicas, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.